Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, nesse vídeo nós vamos falar o porquê o Espírito Santo ele se tornou inútil. Antes de explicar o porquê ele se tornou inútil, eu gostaria de ler uma passagem com vocês, que está lá em Hebreus capítulo 8, versículos 10 e 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Bom, então lemos que Deus ele inscreverá no nosso coração, na nossa mente, as leis dele. E por que ninguém precisará ensinar a ninguém? Então vamos descobrir o porquê ninguém mais precisará ensinar a ninguém, a nenhum outro, a nenhum irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos o conhecerão. Vamos lá para João capítulo 14, versículos do 23 ao 26. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então olha só, por esse motivo, porque o Espírito Santo a quem o Pai vai nos enviar em nome de Jesus, esse vai nos lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou, que Jesus falou. E aí vem algumas pessoas para dizer o que Jesus ensinou e lembrar o que Jesus ensinou, que uma das coisas foi o quê? A não chamar ninguém de mestre, ninguém de pai, ninguém de rabi, para não se fazer mestre, porque isso foi Jesus quem falou. E aí vem o sistema religioso e chama uma pessoa dessa de herege. Fala que essa pessoa está distorcendo a palavra de Deus, mas foi Jesus quem disse para não chamar ninguém de mestre. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, ali ele está. No meio de 2 ou 3, ali ele está. Em qualquer lugar onde nós nos reunirmos em 2 ou 3, ele está. Jesus mandou dizer também, ele mesmo disse para quando orares, entrar no teu quarto em secreto, fechar a porta e orar a Deus. Foi Jesus quem disse. Então as pessoas que estão lembrando disso é por causa do Espírito Santo que está lembrando de tudo aquilo que Jesus disse, de que Jesus ensinou. Só que essas pessoas estão sendo tidas como hereges pelo sistema religioso, porque eles estão fazendo o contrário do que Jesus ensinou. Uma passagem muito interessante está lá em Efésios capítulo 4, versículo 5, que diz assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então aí diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Bom, o batismo nas águas nós já vimos em outros vídeos que ele foi imposto até o tempo de reforma, mas que acabou, não é para lançar de novo. Então esse batismo é um outro batismo. Mas o sistema religioso, querendo contrariar a palavra de Deus, ensina mais de um batismo, pelo menos uns 4 batismos, que é o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Bom, se o batismo nas águas nós já vimos que foi imposto até o tempo de reforma e não é para lançar de novo, então esse batismo não é o batismo nas águas. Só que o batismo com fogo é ensinado também pelo sistema religioso. Mas será que é o batismo com fogo? Bom, nas escrituras só há apenas um relato desse batismo com fogo, em que se encontra lá em Mateus capítulo 3, versículos 10 ao 12.
Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Olha só, então aí é João Batista falando sobre Jesus. Aí ele está dizendo que Jesus vai batizar com o Espírito Santo para a salvação e com fogo para a condenação. Só que o sistema religioso, ele fala que esse batismo com fogo não é para condenação e associa esse batismo com fogo com o dom de línguas que aconteceu lá no Pentecostes em Atos. Olha só, vamos ler Atos capítulo 2, versículos do 2 ao 4. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então eles associam aquele batismo que João falou, batismo de fogo, com ele só por causa desse fogo, que eram línguas como que de fogo. Aí está bem claro que ele assemelhou essa visão que ele estava tendo de línguas que parecia com línguas de fogo. Não disse que era línguas de fogo, mas como que de fogo, porque era parecida. Mas um fator interessante é que os apóstolos começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas e a profetizarem. Eles saíram dali e encontraram um grupo, que o grupo perguntou: quem são esses que falam essas línguas? Ou seja, visto que eles estavam falando em um outro idioma. E o sistema religioso associa a isso como um dom do Espírito Santo que ele concede às pessoas. Só que a verdade é totalmente diferente. Na verdade, esse falar em línguas e profetizar é apenas uma evidência de que eles receberam o Espírito Santo. Só que não duraria muito, que acabaria logo. A maneira de como eles receberam e passariam o Espírito Santo só duraria até o tempo de reforma. Depois que veio a revelação da fé, não precisaria mais dessa evidência do Espírito, dessa evidência de receber o Espírito Santo. Bom, um fato ocorreu semelhantemente com Moisés e os 70. Bom, isso está lá em Números, capítulo 11, versículos 24 e 25. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. A mesma coisa aconteceu com os apóstolos. Eles profetizaram e falaram em línguas, só que não durou muito tempo. Depois não há relato deles continuarem falando essas línguas. Porque isso não é um dom que o Espírito Santo dá para eles saírem falando assim. Isso foi apenas uma evidência de que eles receberam o Espírito Santo. Assim como eles começaram a receber, os gentios também tiveram a mesma evidência de que receberam. Com Cornélio, Pedro viu Cornélio também sendo batizado com o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e profetizar também. Mas isso durou apenas até o tempo de reforma. Depois, quando veio a revelação da fé, não tem mais esse dom de falar em línguas dessa maneira. Só que então, visto que é um pouco diferente, o sistema religioso associou então essa maneira de falar em línguas com o mesmo dom de línguas de Corinto, da igreja de Corinto, do capítulo 14, a qual Paulo exortava. Só que aí está um outro grande
problemaço. Há uma contradição tremenda do sistema religioso, porque, primeiro, o dom que os apóstolos receberam quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e os povos que estavam ali perto, eles entenderam na sua língua mãe. Então, haviam vários povos que falavam várias línguas. Os apóstolos então começaram a falar em outras línguas sem eles saberem. Já o que acontecia em Coríntio era o contrário disso. Eles falavam e o povo não entendia, ou seja, o contrário do que aconteceu lá, porque lá foi uma evidência do Espírito Santo, de eles terem recebido o Espírito Santo. Já em Corinto, não. Em Corinto, o que aconteceu foi apenas um idioma que era aprendido, era o dom de aprender idiomas. Na igreja de Corinto, eles estavam falando o idioma deles, mas ali haviam muitas pessoas que passavam por lá, porque em Corinto haviam 2 portos, onde atracavam vários navios e ali era muito comum passar todos os dias vários povos, várias pessoas que falavam muitas línguas, vários povoados. Para se achegar a alguns povoados, era necessário passar por Corinto. Mas é como eu disse, um dos grandes problemaços que se encontram aí é que o problema que lá no Pentecostes, em Atos, como os apóstolos estavam reunidos em oração, como vamos ver em Atos capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então eles perseveravam em oração pouco antes de receberem o Espírito Santo no cenáculo, no dia de Pentecostes. Já o que acontecia em Corinto era totalmente diferente. A igreja de Corinto era uma igreja totalmente atribulada, desorganizada, desobediente, ou seja, uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. Paulo estava exortando aquela igreja. E as línguas que eram faladas ali não eram as mesmas línguas de dons que o Espírito Santo concedeu aos apóstolos. Ali, na verdade, é um dom diferente, é um dom de aprender línguas, aprender idiomas. O próprio apóstolo Paulo, quando era fariseu, aprendeu muitas delas. Olha só uma passagem muito interessante em 1 Coríntios 14, versículo 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Bom, esse é Paulo falando que ele fala mais línguas do que todos eles de Corinto. Essas línguas são que Paulo aprendeu junto com Gamaliel, aos pés de Gamaliel, desde pequeno, nas sinagogas e no sinédrio. Então essas línguas é aquelas línguas que Paulo aprendeu. Corinto é uma igreja que Paulo começou segundo o modelo que ele havia aprendido. Nessas igrejas se falava apenas em hebraico, que era a língua comum quando se falava da palavra de Deus, para que todos pudessem entender. Era muito comum isso naquela época. Em Jerusalém, nas sinagogas, era comum se ler as escrituras. Se ler o Pentateuco, se ler os 5 primeiros livros da Bíblia, o Talmud, em hebraico. Raras vezes se traduzia para o aramaico, para o povo da Judéia. Então, o mesmo sistema Paulo adotou nas igrejas. Se falava em hebraico, só que o que acontecia é que, como Corinto era uma igreja gentílica, muitos povos eles não falavam em hebraico e eles falavam na sua própria língua. Então muitas pessoas que passavam ali, eles não entendiam o que eles estavam falando. Então Paulo exortava para eles falarem em hebraico, que é uma língua que uma grande maioria entendia. Ou se fossem falar em uma outra língua, que 2 ou 3 falassem e que houvesse um intérprete para que outras pessoas pudessem entender aquela língua que ele estava falando. Uma diferença grandíssima do sistema religioso ensinar essas línguas é que a língua que o sistema religioso fala, nem eles entendem e nem as outras pessoas entendem. Já lá no Pentecoste com os apóstolos não sabiam o que estava falando, mas outras pessoas entendiam na sua língua mãe.
Já em Corinto era o contrário. Eles falavam e os povos não entendiam. Então, ao contrário do Pentecostes. Já o que o sistema religioso fala é diferente dessas duas. Ou seja, eles não entendem o que eles falam e as outras pessoas também não entendem. Tá, vamos lá. Então, por que o Espírito Santo se tornou inútil? Bom, nesse caso, como nós já lemos, o Espírito Santo, o Consolador, ele foi enviado para nos ajudar a lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou, os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que Jesus falou. Só que parece que o sistema religioso não lembra de nada do que Jesus falou, porque eles fazem o contrário. E esse dom de línguas que eles associam que é do Espírito Santo, dizem eles que eles recebem o batismo do Espírito Santo, então eles começam a falar nessas línguas que eles estão falando que nem eles entendem e nem as outras pessoas entendem. Mas tem uma passagem em Romanos que é muito interessante. Em Romanos, capítulo 10, versículo do 13 ao 17, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Bom, então a pregação vem pela palavra de Cristo, que é a quem o Espírito Santo nos lembra de que falou, e ele falou que não é para se fazer mestres, ele falou que onde 2 ou 3 se reunirem, ali ele está, ele falou para quando orar, entrar no quarto e fechar a porta e orar em secreto, tudo o que o sistema religioso não faz. Mas como enviarão, como pregarão, como ouvirão se não há quem pregue, quem vai pregar, quem fala? Mas o engraçado é que como o Espírito Santo, ele dá um dom para uma pessoa falar uma coisa que nem a pessoa entende e nem os outros povos entendem, e como as pessoas vão entender? É a mesma coisa que... Ou seja, o Espírito Santo é totalmente inútil dentro do sistema religioso, porque se o Espírito Santo ele dá um dom para uma pessoa falar uma coisa que nem a pessoa e nem outras pessoas ouvem, é a mesma coisa que ninguém ir pregar nada para ninguém ouvir. Então ninguém vai ouvir, ninguém vai saber de Jesus, porque nem quem fala entende e nem quem ouve entende. O Espírito Santo que eles pregam é totalmente inútil, não serve para nada. Bom, mas se você quiser saber mais sobre o dom de línguas com detalhes, eu vou deixar um vídeo na descrição desse vídeo, vou deixar no primeiro comentário e também no final de tela, para você saber o que é o dom de línguas, que eu não vou explicar nesse vídeo. E uma outra coisa interessante a respeito do Espírito Santo é que as Escrituras nos diz que quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos no Filho de Deus, no sacrifício dele na cruz, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos transformados. Mas uma coisa acontece dentro do sistema religioso. Eles ensinam que as pessoas elas ficam possessas, elas dão lugar a demônios. Demônios possuem as pessoas que frequentam o sistema religioso. Se uma pessoa vai para a igreja e ela aceita Cristo e ela recebe o Espírito Santo, não tem cabimento um demônio fazer morada dentro dessa pessoa junto com o Espírito Santo. Não tem lógica os dois estarem ali, não tem comunhão as trevas com a luz. Ou a pessoa tem o Espírito Santo ou ela tem um demônio, não faz o menor sentido. Será que o Espírito Santo é tão fraco que um demônio pode entrar nessa pessoa com o Espírito Santo lá? Não faz o menor sentido isso. Mas esses demônios não é bem o que o sistema religioso ensina. Mas isso eu vou falar em um outro vídeo. Bom, então já vimos que não faz o menor sentido uma pessoa ficar endemoniada e ela ter o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é completamente inútil dentro do sistema religioso.
Ou seja, o Espírito Santo no sistema religioso, ele não lembra as pessoas do que Jesus falou, porque eles não seguem o que Cristo ensinou, o que Jesus ensinou. Então, galera, o Espírito Santo no sistema religioso é totalmente inútil. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para as pessoas conhecerem o Evangelho da Graça, saber que estão sendo enganadas pelo sistema religioso e seguir a Cristo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos e não percam, porque os próximos vídeos serão muito interessantes. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até lá!